Provérbios 14, versículo de número 1, que nos diz assim a palavra de Deus. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata destrói o seu lar. Diga comigo, a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata destrói o seu lar. Há coisas que Deus nos concede pela graça, dons espirituais, ministérios, chamados, virtudes desenvolvidas pela capacitação do Espírito, mas há também aquilo que Ele entregou a nós, mulheres, na própria criação, dons naturais, virtudes inerentes à identidade feminina. E isso por si só já é uma dádiva divina. Você carrega dons naturais, virtudes que lhe tornam mulher emocionalmente, espiritualmente e biologicamente. Existem aspectos na mulher que não são aprendidos, mas são carregados em sua essência pelo simples fato: sou uma mulher. A sensibilidade é algo da mulher, o cuidado é algo da mulher, a atenção aos detalhes o homem não percebe, a mulher consegue perceber, a percepção relacional, traços que não se resumem apenas à biologia, mas revelam uma dimensão profunda da feminilidade como expressão do próprio Deus. E eu quero te chamar a atenção para algo que acontece no Jardim do Éden, no livro de Gênesis. O texto bíblico nos diz que a serpente, diga comigo, a serpente era a mais astuta, isso. Você pode escrever aí embaixo, a serpente, e grifa bem, era a mais astuta. De todos os animais que haviam. Isso é significativo. Porque preste bem atenção, irmãs. Satanás, para usar a serpente, ele não criou algo nela. Ele usou algo que já estava nela. E aqui é um ponto crucial para nós. Porque a astúcia por si só não é uma virtude moralmente boa ou má. Mas não deixa de ser uma característica. Ela é uma capacidade, diga comigo, capacidade. Olhe para esta irmã e diga, você possui capacidade, dons naturais, que acompanham você desde o seu nascimento. Porque você é uma mulher. Então Satanás não criou algo na serpente para ele usar. Não. Ele usou algo que já estava nela. O que, minhas irmãs? O que? E a astúcia é uma capa. Mas quando esta capacidade que carregamos como mulheres é colocada de forma errada, dentro das motivações erradas, quando ela é distorcida por sentimentos feridos e pelo pecado não tratado, quando isto não é filtrado, sabe o que acontece? Esses dons naturais podem se tornar, esta capacidade pode se tornar um instrumento de queda e não um instrumento de vida. Pode se tornar um instrumento de morte e não um instrumento de bênção. Por exemplo, uma mulher que sabe falar muito, ela pode usar o saber falar muito e se tornar uma pregadora, uma evangelista, uma comunicadora da palavra. Mas se ela usar essa capacidade para fofoca,
ela vai ser uma caluniadora, ela vai ser uma fofoqueira, vai ser uma mexeriqueira. Perceba que a mesma capacidade toma rumos diferentes quando não passa pelo filtro do Espírito Santo. Vai ficar bom, está só começando. Então perceba que como uma capacidade natural, existencial, pelo simples fato de sermos mulheres, pode se tornar um instrumento de bênção ou um instrumento de maldição. Por exemplo, a curiosidade, ela não é negativa quando ela é lançada em detrimento de uma busca por conhecimento, por pesquisa, por conhecer, por ler, por saber. Mas a curiosidade, usada de forma certa, ela pode ser considerada uma invasão de privacidade, uma intromissão. E eu estou cansada de mulheres curiosas dentro da igreja, que são apenas curiosas, mas que na verdade estão disfarçando sua intromissão. São invasivas, mal educadas. Mas o Senhor vai nos colocar no prumo certo. Vamos aprender a usar nossos dons natural para o que é bom, para o que é abençoador, para o que edifica, para o que levanta, para o que fortalece, para o que alimenta, para o bem. Diga comigo, eu me nego ser a serpente na mão do capeta. Repita mais uma vez, eu me nego ser a serpente na mão do capeta, mas eu me proponho em ser um instrumento para a glória de Deus. Isso nos confronta com uma verdade séria. Aquilo que temos de bom, nossos dons naturais, pode ser usado tanto para a vida quanto para a morte, tanto para a edificação quanto para a destruição. A mesma mão que edifica pode ser chamada de mão sábia, mas a mesma mão que derruba pode ser chamada de mão tola. A questão é o que eu vou fazer com as minhas mãos. Você pode construir um lar, um castelo dentro da tua casa, ou você pode construir uma barraca que qualquer coisa derruba teu marido, derruba teus filhos e derruba você. Você sabia que o governo da casa está na mão da mulher? E eu não estou falando de administração financeira, porque também corresponde. Eu estou falando de administração sentimental e emocional. Os sentimentos da mulher, as emoções da mulher determinam o curso de um lar. Eu conheço mulheres crentes que moram em lugares lindos, mas o lar não é alegre. O lar é infeliz. Os filhos não sabem ter posicionamento de coragem diante do mundo, porque uma mãe melindrosa formam filhos covardes. Você pode ter uma piscina no fundo da sua casa. Você pode ter um jardim mais belo. Você pode morar no mais lindo edifício. Isso não fala de estrutura física. Isso corresponde à tua estrutura espiritual e emocional. Porque pode ter uma mulher chique, rica, dentro de um palácio, sendo infeliz. Mas pode ter uma mulher que mora num casebre, que tem suas panelas penduradas numa parede, e ser a mulher mais feliz do mundo. Sabe por quê? Contentamento. Contentamento. E sabe o que está faltando em muitas mulheres cristãs? Contentamento. Saiba ser alegre com aquilo que já está nas tuas mãos. Dentro dessa introdução, enquanto eu orava a Deus para essa EBM, o Senhor me levou no livro de Esther. Eu escrevi quase um livro dentro da apostila. Se vocês lerem, tem quase um livro dentro da apostila. Eu não sei aonde eu irei entrar, porque eu quero ser conduzida pelo Espírito Santo. Então aqui nessa EBM, o Senhor me trouxe dentro do livro de Esther 3 mulheres. Quantas mulheres? Diga comigo. A primeira é Vasti, a segunda é Zeres, e a terceira
é Esther. Nós temos 3 flores, 3 lâminas, 3 pétalas e 3 espadas. Usando suas pétalas e usando suas lâminas para propósitos diferentes, motivações diferentes e tendo colheitas diferentes. O livro de Esther apresenta uma narrativa marcante onde a soberania de Deus se manifesta de forma silenciosa e estratégica. Ainda que o nome de Deus não apareça, o próprio Deus, ele é perceptível em cada detalhe. Nós vamos ver que este livro, ele possui figuras e protagonistas masculinos: Mardoqueu, Assuero e Amã. Mas nós também vamos ver que existe 3 protagonistas femininas. Quem são elas? Naturalmente, essas 3 mulheres, elas foram pétalas por motivações, circunstâncias e por propósitos. Elas foram lâminas que cortaram em direções diferentes. Em cada contexto onde cada uma está inserida, revela suas pétalas e revela suas lâminas. Nós vamos perceber que o papel da feminilidade durante e atuante no livro de Esther, a partir dessas personagens, somos convidadas para fazer um exame de nós mesmos, como pétalas, como espadas, como flores ou como lâminas. Então, nesse livro de Esther, nós vamos aprender com essas 3 mulheres como eu estou agindo com a minha lâmina, com a minha espada, e como estou tratando a minha pétala ou a minha flor. Vamos para a primeira personagem? Abra a Bíblia comigo em Esther, capítulo de número 1. Nós vamos para Vasti. Vasti aparece no capítulo de número 1, versículo de número 10 ao versículo de número 12. Assuero, ele faz um pedido, na verdade ele lança uma ordem. Que trouxessem à sua presença real quem? Devidamente paramentada e usando a coroa real. Xerxes queria mostrar os príncipes e a todo o povo reunido o quanto a rainha era. E de fato, Vasti ela era muito bonita. O nome Vasti, a etimologia do seu nome, significa a melhor, a excelente, a mais bela, aquela que é superior, aquela que é distinta, aquela que é nobre, aquela que indica alguém que está em destaque entre as demais. Em sua personalidade, diga comigo, ela era uma mulher consciente de sua dignidade contra a objetificação. Circule a expressão objetificação. Irmãs, o rei Assuero está fazendo uma festa de 180 dias. Muita regalia, muito vinho, muita bebida rolando dentro da sala real. Muito vinho rolando dentro do palácio. Ele mostra seu reino, ele mostra suas riquezas, ele mostra seu poder, ele mostra a soberania, ele mostra suas conquistas. E ele está totalmente embriagado, diga comigo, embriagado. E quando ele está totalmente embriagado, e quando não resta mais nada para ele mostrar de material dentro do seu palácio, quem ele decide expor? Quem? A Bíblia diz que ela estava fazendo o seu próprio banquete. Diga comigo, o seu próprio banquete. E o fato dela fazer seu próprio banquete revela que ela tinha autonomia, ela tinha liberdade para isso, o que na cultura não seria possível. Mas ela conquistou uma confiança do rei tão grande que o rei deu liberdade para ela fazer o seu próprio banquete.
Só que a permissão dele não pode dar permissão a ela para abrir mão da sua dignidade. Você não é um objeto. Porque quando ele decide revelar tudo, mostrar tudo, ele manda com ela, ele manda 7 eunucos. Meumã, Bistá, Arbona, Bigtá, Abigtá, Zetá e Carcas. Isso revela autoridade, onde Vasti, ela não teria como rejeitar, a não ser ir. Só que diga comigo, eu preciso ser consciente da minha dignidade. Eu não vou abrir mão da minha dignidade, dos meus princípios, da minha moralidade, da minha espiritualidade, por um cenário embriagado. A cultura é embriagada. A cultura quer exposição. O mundo quer exposição. O mundo quer nudez. O mundo quer fazer da mulher um objeto físico. Mas a mulher cristã, ela caminha com a palavra do peito e consciente. Eu não sou um objeto de exposição. Eu sou filha de Deus. Eu carrego algo real. E eu não vou me expor em um cenário de embriaguez. As irmãs que são empregadas, olha aqui para mim. Se a empresa fazer uma festa junina, você não vai pôr uma calça, você não vai pôr uma camisa quadriculada, você não vai pintar o seu rosto de Maria Chiquinha. Você não vai. Você é uma mulher de Deus. Perca o cargo, mas não perca o seu valor em Deus. Eu vi uma cena alguns anos atrás, e compete eu envolver agora. Eu vi a esposa de um obreiro de uma congregação fazendo academia. Tudo bem? Sendo decente, tudo bem? Cuidando da saúde com modéstia, tudo bem? O problema é que a academia fez um concurso da mais linda bruxinha. E lá vai a esposa de obreiro, musicista da orquestra, colocar roupa de bruxinha dentro da academia. Se coloca no teu lugar. Você representa o reino. Procure uma outra academia, faça uma outra inscrição, mas não se envolva em ambientes mudanistas. Você tem dono e Ele é Deus. Eu sinto uma graça de Deus aqui. Se cuide, tenha autoestima, se trate da sua saúde, mas não vá como objeto para homens, seja na empresa, seja na faculdade, seja em qualquer lugar. Se vista como crente, anda como crente e não se coloque num ambiente de embriaguez que o mundo exige que você se coloque. Diga comigo, eu sou Vasti, consciente da minha dignidade, consciente dos meus princípios. Que eu perca a coroa, mas que eu não perca a minha sinceridade diante de Deus. Você sabe quem você é? O Espírito Santo pergunta: você sabe quem você é? Porque se você sabe quem é, não tem ambiente de embriaguez que vai te colocar no meio de uma visão humanista, sensualista. Não, olha aqui para mim, diga comigo, eu não sou Salomé, eu sou Vasti. Porque Salomé é aquela que aceita o convite do embriagado. Ela dança, ela samba, ela se revela e depois ela culpa os profetas e quer a cabeça do pregador, quer a cabeça do profeta. Espírito imundo, Deus te achou hoje aqui. Salomé vai sair, princesas vão ficar.
Profetas que denunciam o pecado, profetas que denunciam a mentira, profetas que denunciam a sensualidade, profetas que denunciam o adultério, profetas que denunciam a imoralidade. Salomé sabe dançar para pedir a cabeça, mas Vasti não, ela perde a cabeça, ela perde a coroa, mas se mantém intacta diante de um cenário corrupto. Saiba quem você é, diga comigo. Sabe quem você é. Saiba quem você é. Então Vasti, a Bíblia não condena ela. E a Bíblia não fala a respeito de nada. Diga comigo, o não de Vasti não era para o rei. O não de Vasti era por amor a si mesma. Você precisa aprender a dizer não, minha irmã. Vou repetir mais uma vez. Você precisa aprender a dizer não. E o não nos ensina alguma coisa. Que o não não é para o que se perde, é sim para o que se preserva. E é inegociável. Sua fé, sua alma, seu corpo, sua vida é inegociável. Em um mundo embriagado, cultura, sociedade, eu não vou me expor. Diga comigo, em uma cultura embriagada, eu não vou me expor. Agora vamos fazer que nem a Radassa, põe a mão na cintura. Diga assim, para proteger a pétala das minhas emoções, para proteger a pétala da minha formosura, eu levanto a lâmina da autopreservação e do bom senso. Ei, mulher, ei, mulher, ei, mulher. Se você não consegue ouvir o Espírito Santo, por favor, ouça pelo menos o bom senso. Falar, porque eu não preciso ser 100% espiritual para entender o que o bom senso me ensina. O bom senso me ensina a usar a saia no comprimento certo. O bom senso me ensina a usar uma roupa que não tem transparência. O bom senso me ensina a não ser sensual. O bom senso me ensina a ser modéstia. O bom senso me ensina a ser mulher, crente, feminina, sem ser sensual. Então aprenda uma coisa, sabe o que está faltando no meio da igreja que eu tenho visto de cima do púlpito? Bom senso. Um dia eu estava em um congresso, sentada numa cadeira bem aqui. A secretária que estava trazendo o nome dos visitantes caminhava num corredor como este, com uma saia longa, com uma abertura até aqui no meio da coxa. Não bastava uma aqui, tinha que ter outra aqui. Eu do púlpito tinha que abaixar minha cabeça. E eu dizia, onde que está o bom senso na cabeça dessa mulher? Vai ficar desfilando para mostrar o topo da coxa para quem? Saiba se vestir, você não está em nenhum lugar que os olhos dos homens estão acima de você primeiro. Você está em um lugar que os olhos de Deus estão acima de você. Comigo, sensualidade. Diga comigo, sensualidade. A janela da queda. A sensualidade é a porta disfarçada para a queda. Em Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo 26. Achei coisa mais amarga do que a morte. Olha o que meu Deus, olha o que o sábio está dizendo. Tem algo que é pior do que a morte. O que é? Ele diz, a sensualidade. A mulher cujo coração são redes e laços, cujas mãos são candeias, quem for agradável a Deus, somente quem é reto que foge dela. Porque ela é como redes, diga comigo, ela é como redes, ela é como laço,
Esse texto não é uma condenação da mulher em si. É um alerta, cuidado. Porque sem você perceber, você está sendo feminina, não apenas. Você está sendo sensual. Porque sensualidade, minhas irmãs, ela não é apenas uma disposição de roupa. Sensualidade, ela é uma disposição de alma e de coração. Então, antes que venha a ser externado no corpo, a sensualidade, ela é uma rede, ela é um laço, ela é uma mão com cadeias. Mas quem pode escapar da mulher sensual? Olha o que o texto diz: escapa quem agrada a Deus. Mas em Provérbios também nos diz que a mulher que tem beleza e não tem modéstia, que tem beleza e não tem autopreservação, ela é como um brinco, uma joia preciosa em um nariz de um porco. Ou seja, é uma coisa bonita, no lugar errado, com a motivação errada, com o propósito errado. Então Vasti, ela se autopreserva, ela preserva sua vida, mas ela perdeu, irmã Michele? Não, ela ganhou. Nós precisamos entender que a saída de Vasti foi uma movimentação de Deus para o que viria futuramente. Mas ela, como mulher, ela era uma mulher, diga comigo, de honra, de dignidade. Uma mulher digna. Porque, irmã, presta bem atenção comigo. O ambiente é de embriaguez. E ela decidir não ir, representa honra, dignidade, representa modéstia, representa algo que ela disse, não tem como comparar. Não tem coroa, não tem trono, não tem palácio que possa comparar o valor de quem eu sou. Digna, honrada. Eu perco coisas, mas eu não perco a honra. Eu perco pessoas, mas eu não perco a honra. Eu perco oportunidade, mas eu não perco a honra. Porque eu sei que no final de tudo, é Deus quem segura as minhas mãos. Dá para você levantar suas mãos bem alto e diga assim: Senhor, me ensina a ser uma mulher honrada, com dignidade, que eu perca cadeira, que eu perca oportunidades, que eu perca coroas, mas eu não perca o meu bem maior, minha dignidade e a minha honra de tudo aquilo que está sendo criado e formado em ti até aqui. Agora, se você pode, pegue na mão dessa querida irmã e diga: se preserva. Se preserva. Você é especial. Você é digna. Você é honrada. Se preserva. Você não vai pertencer a um ambiente de uma sociedade embriagada. Não vai. Não vai. Não vai. Vamos para a segunda mulher. Diga comigo, Zeres. Ela está em Esther, capítulo de número 5, versículo de número 10. Ela aparece também em Esther, capítulo de número 6, versículo de número 10. Eu não vou ler o texto, mas eu vou concluir o texto e você pode marcar aí. Está na página de número 20, Zeres, a pétala da confidência e a lâmina perspicaz. Diga comigo, a pétala da confidência e a lâmina perspicaz. O ponto 3.1 diz assim: responsabilidade de quem acessa o coração. Quem é Zeres? Zeres, ela é uma mulher que ela não é apresentada dentro de palácios, irmãs. Zeres, ela não é uma mulher que é apresentada na sociedade. Mas nós vamos ver que Zeres, ela é uma mulher que vai ser apresentada dentro do contexto familiar. Mesa, reuniões. E sabe quando ela aparece? Ela aparece todas as vezes que Amã ocorre um fato com ele no palácio. Preste bem atenção. Ocorre um fato com ele no palácio. Ele vive aquilo. Ele não compartilha no palácio, mas ele compartilha na sua mesa, na sua casa.
Ele leva tudo para os seus amigos, diga comigo, seus amigos, e para Zeres, sua esposa, sua mulher. A Bíblia Sagrada apresenta Zeres assim: a mulher de Amã, a esposa de Amã. Ela não era rainha em um palácio, ela era rainha do seu lar. E tudo que ela acolhe é porque o seu marido fala para ela, diga assim, o seu marido conta para ela. Nós temos uma responsabilidade, eu e você. Acesso ao coração dos filhos e do esposo. A questão é, o que nós vamos fazer com esse acesso? Por quê, irmã Michele? Porque todas as vezes que Amã conta para Zeres o que aconteceu com ele, ela faz? Ela dá para ele uma estratégia de morte. Ela dá na mão dele a altura e o formato de uma forca. E eu aplico dizendo, há mulheres que em vez de conduzirem sua família, seu esposo para a vida, apoiando tudo, estão conduzindo para a morte. São mulheres como Zeres, que discernem o mal, mas ainda assim o acompanham. Percebem o erro, mas não confrontam. Identificam o caminho da ruína, mas escolhem caminhar ao lado dele. São vozes de mulheres que influenciam. Elas dão a altura da forca. Elas dão o esquema da forca. Elas mostram como se vingar. Elas mostram como destruir. Oh, aleluia! E em vez de usar sua lâmina para a vida, estão usando sua lâmina para a morte. Porque a pétala da confidência, quando desalinhada, ela deixa de ser um lugar de cuidado e se torna um espaço de articulação manipuladora. Mulheres manipuladoras. Manipula o marido, manipula a igreja, manipula o ministério, manipula os filhos. Não é para o bem, é para o mal. Só que eu quero te lembrar uma coisa: mulheres como Zeres, que dão a forca, colocarão sua própria família dentro de uma forca. Porque a forca de Amã não caiu no pescoço de Mardoqueu. A forca de Amã voltou para o seu próprio pescoço. Olha aqui, minhas irmãs, quando o seu marido conta algo sujo da empresa, não põe a mão dizendo, faz o mesmo. Mente, engana, rouba, vamos ganhar um dinheirinho a mais. Não, se posicione e diga, eu que não vou levantar forca para mim, e eu não vou levantar a forca para você. É melhor perder um emprego dependendo de Deus do que querendo ganhar de formas injustas, ameaçando, mentindo, roubando. Porque a mão do homem não vai só, a tua vai também. Então aprenda uma coisa: não seja como Zeres, aquela que tem acesso aos segredos do coração, aquela que tem acesso às confidências do coração, em vez de conduzir para o bem, está conduzindo para a morte. Olha aqui para mim. Ontem, lendo isto aqui, meditando antes de vir pregar, eu lembrei de uma história que um pastor lá no Pará contou. Havia uma criança que chegava na casa da sua mãe crente todos os dias com algo que não era dele. Era um pirulito, era um carrinho, era uma rodinha, era uma bolinha. E essa mãe nunca confrontou. Era um lápis que não era seu, era uma lapiseira que não era sua, era um brinquedo que não era seu. E esse menino foi crescendo, foi se tornando adolescente. Daqui a pouco chega com a bicicleta que não é sua. Daqui a pouco chega com um colar que não é dele. Daqui a pouco chega com a carteira que não é dele. Não, a mãezinha crente só abençoa. E o menino vira um bandido. Ele é preso pela polícia e vai para o cárcere. Sabe qual foi o último pedido dele antes de definhar na cadeia? Chama minha mãe aqui. Quando a mãe chegou, ele disse para ela, encosta a tua bochecha na grade que eu quero te dar um beijo de despedida. E não precise nunca mais a senhora vir aqui. Sabe o que ele fez? Ele mordeu a bochecha dela, quase solta um pedaço. E sabe o que ele disse para ela? Porque a senhora nunca me confrontou quando eu chegava com algo que não era meu em casa. Ei, não vou buscar exemplo longe. Minha avó crente comprava cigarro para o seu filho caçula. Não
Não, não. A sua família não vai para uma forca se você decidir não ser construtora de forca. Sua filha não vai para a forca se você decidir não dar suas mãos para a forca. Seu marido não vai para a forca se você decidir, as minhas mãos não vão dar desenho de forca. Não, eu sinto uma graça de Deus aqui. O teu marido que é pastor não vai para a forca, porque Deus está desfazendo as Azeres e Ele está levantando uma Esther, a mulher que denuncia as forcas. Recebe essa graça de Deus. Levanta as tuas mãos e diga assim: pega as minhas mãos, Senhor, para o bem, para a vida, para o confronto. Eu não levantarei forca dentro da minha casa. Eu não sei se eu serei mal compreendida, eu não sei se eu serei mal amada, eu não sei se eu terei um ataque hostil, mas é melhor estar agarrado com Deus do que apoiar as forcas dos homens. Diz assim o Senhor a mulheres aqui desta casa: eu não deixarei a tua mente, a tua boca e o teu coração serem canais da confidência para usar os segredos mais íntimos para erguer forcas de morte dentro do teu próprio lar. Acorda. Acorda, 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 minha irmã. O que você tem ouvido na madrugada do seu esposo, quando ele deita do teu lado, acorda, corta a forca. Minha irmã, o que os seus filhos estão te dizendo, quando eles chegam até você, corta a forca. Você vai dizer: na minha casa não, eu não levantarei forca para a cabeça de ninguém. Vamos para o final. Diga comigo: Esther, a pétala de ser agradável e a lâmina da missão. Esther tem dois nomes. Ela tem um nome primeiro que é judaico, que é Hadassah. Duas identidades em uma essência. De um lado ela perfuma, do outro lado ela brilha. Mas olha o que diz o texto sagrado. Esther está na página de número 21. No tópico 4.2, de ser agradável. O que é ser agradável? Característica do caráter ensinável. Toda mulher agradável, ela tem um coração ensinável. Mulheres ignorantes, mulheres duras, mulheres brutas, elas não conseguem ser ensináveis e se tornam mulheres desagradáveis. Você sabe ouvir? Você sabe escutar? Isso vai te tornar uma mulher agradável. Como Hadassah aqui pregou, nos muitos conselhos se vence uma guerra. Mas diga comigo: a pétala de ser agradável é o traço de caráter que permite à mulher influenciar positivamente pessoas e situações, abrindo portas. Ela fortalece relacionamentos. Aonde ela está, ela promove a paz. Ela é agradável, ela não é superficial. Ela é uma pessoa que tem uma expressão de graça. Diga comigo: graça, gentileza e sabedoria interior. A Bíblia diz que Esther foi uma mulher agradável. Diga comigo: ela agradou as três dimensões do homem por onde ela passava. Diga comigo: olhos, afeição e coração. Em Esther capítulo de número 2, verso 9. Ela agradou os olhos. Diga comigo: ela agradou. A primeira impressão que tem de Esther é uma impressão visual. Postura, apresentação, expressão. Revelam cuidado, elegância, respeito. Irmãs, a mulher bonita não é a mulher rica. A mulher bonita é a mulher que sabe se cuidar. Agradável aos olhos. Ela não tem condições para comprar um perfume francês, mas ela anda sempre cheirosa. Ela não está no salão todo final de semana, mas ela não anda despenteada. Ela não usa roupa de grife, mas ela está sempre alinhada. Aprenda a ser agradável. Não existe mulher feia. Existe mulher mal arrumada. Olhe para esta amiga e diga: não existe mulher feia.
Existe mulher mal arrumada, mas se você quer ser agradável aos olhos, aprenda a ser elegante. Aprenda a ser arrumada, aprenda a ser alinhada. Não vai andar bagunçada, não vai andar desalinhada, vai andar bem passadinha, cheirosinha, cabelo pronto. Seja para onde você for, deixa as pessoas te verem. Não é rica, mas é agradável. Não tem milhões, mas é agradável. Porque não sei, ela é tão bonita, o jeito dela de ser. Diga comigo, ela agradou a afeição. Sabe o que significa? Ela era educada, gentil, ela tinha gentileza, ela tinha humildade. Irmãs, às vezes eu estou vendendo livro e tem mães que me assustam dentro da igreja. Me assustam. Porque não sabem ser femininas. Assina aqui esse livro. Não. Assina que eu vou levar para minha filha, assina aqui. Não, minha irmã. Ser feminina também é algo que precisa ser aprendido. Saiba falar, saiba se sentar, saiba conversar. Assusta uma mulher bruta, assusta. Mas uma mulher agradável ao coração, ela provoca em nós desejo de querer estar perto. Mas talvez algumas mulheres dizem assim: ah, mas eu aprendi assim, nasci assim, cresci assim. Não, o evangelho muda, o evangelho ensina, o evangelho transforma. O evangelho não me ensina apenas a falar línguas estranhas. O evangelho filtra o meu caráter. Ele filtra quem eu sou e me torna uma mulher agradável. Diga comigo, ela agradou o coração. Quando ela chegou na presença do rei, ele viu nela características que eram incomparáveis. Tem mulheres aqui que você não precisa ter dinheiro para comprar amizade. Olha aqui para mim. A minha melhor amiga não é milionária. A minha melhor amiga vende pão caseiro todo dia. Mas ela conquistou o meu coração. Conquistou de tal modo que eu olho para ela e digo assim: eu não consigo mais perder você de vista. Eu compro um grampo, eu penso nela. Eu compro uma caneca, eu penso nela. Às vezes eu estou na Shopee, eu compro para mim e compro para ela. Sabe por quê? Porque mulheres agradáveis, elas conquistam o nosso coração sem esforço. Oh, aleluia! Concluindo esta mensagem, diga comigo, eu não sou só pétala, eu sou espada. Porque no momento crucial, Mardoqueu falou para Esther: ô pétala, bonita, você não está aí de enfeite não, né? Deixa eu te lembrar que você tem uma espada chamada missão, chamada e vocação. Porque quem sabe não foi para um tempo como este que o Senhor te estabeleceu como rainha da Pérsia. Sabe o que Mardoqueu está dizendo para ela? Você não é só flor. Você é composta de lâmina. E o momento é agora. De ser pétala, sim. Mas de ser lâmina também. Se posiciona no teu chamado. Porque tem um inimigo que está causando medo em nós. Mas se a tua lâmina se levantar dentro dos palácios, esse inimigo nos deixa em paz e a vitória é do povo de Deus. E eu quero dizer a vocês, nós não somos apenas pétalas. Diga comigo, nós não somos apenas pétalas. Porque ser pétala é delicado, é belo, porém não somos compostas só de pétala. Ser pétala em essência não significa ser frágil ao ponto de abrir espaço para os inimigos silenciosos. A fragilidade excessiva cria vulnerabilidade, onde o vitimismo e culpa se tornam um risco emocional. Oh pétala, você não é só pétala, porque senão você vai se vestir de vitimismo, de culpa, de autodepreciação. Você tem uma espada de saber quem é você para este tempo também. Porque ser só pétala e esquecer que a espada, sabe o que gera? Ansiedade excessiva, tristeza desproporcional, raiva descontrolada, frustração fácil, baixa tolerância, insegurança, choro fácil. A mulher pétala não sabe se postar, ter postura. Ela só chora, fala com ela, ela chora. Ensina ela, ela chora. Fala que a comida está faltando sal, ela chora.
Se dizer que o churrasco dela está cru, ela chora. Não, minha querida, você é espada. Se posicione e não viva no buraco do vitimismo. Esther era pétala, mas Esther era espada. Quando ela se posicionou como pétala, ela agiu como pétala. Mas quando ela se posicionou como espada, ela agiu como espada. Sabe o que Mardoqueu está dizendo para Esther, nos ensinando? Força e delicadeza caminham juntas. Elas andam juntas. E eu termino essa mensagem contando uma breve história. O livro A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Preste bem atenção, minhas irmãs. O livro A Guerra Não Tem Rosto de Mulher é um capítulo de bravura feminina construído de forma absolutamente apaixonante e intenso. Nele, a autora dá voz às mulheres que lutaram no Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial. Entre este livro tem uma história que me chama muita atenção. E ouça bem. Uma jovem de 15 anos viu seu pai, seus irmãos, todos os homens do seu vilarejo serem levados para a guerra para lutarem como soldados. E no vilarejo dela ficou só as meninas e as mulheres. Diga comigo, só as meninas e as mulheres. Para evitar o abuso, o estupro, a violência psicológica e física, ela aprendeu a atirar. Ela pegou a espingarda de um pai e todos os dias ela treinava em uma garrafa no fundo do quintal. Sabe no que ela se formou? Sem aula, ela se formou em uma sniper. Sabe o que é uma sniper? Aquele que não erra um tiro. Ela disse: se eu ficar aqui com essas meninas, nós iremos morrer. Mas se eu ensinar elas a atirarem, eu posso levar elas até o acampamento do exército e nos oferecer como atiradoras de elite. Ela ensinou todas as moças a atirarem. Todas. Quantas? Todas as moças que ela ensinou a atirar se tornaram sniper. Não erravam nada. Elas chegaram ao acampamento e elas disseram: nós viemos aqui nos alistar. O coronel, os comandantes riram delas. O que essas jovens irão fazer numa batalha? Morrer. Elas disseram: não, atirar. Nos põe na frente, que ninguém morre atrás de nós. Só que a guerra passou. E a repórter, a autora desse livro, perguntou para ela: o que é a guerra para você? E ela respondeu: eu não conheci outra vida, senão uma vida de guerra. Cumpri meu dever perante a pátria, mas fico triste por ter estado lá. Por ter conhecido aquilo, eu não quero lembrar. Passei 3 anos na guerra e nesses 3 anos, eu me senti tudo, menos uma mulher. Eu não lavava o cabelo. O meu rosto estava sempre cheio de fuligem, de bombas e dinamites. A minha regra e menstruação parou por causa do alto nível de estresse. E quando a guerra acabou no meio de uma destruição de uma bomba, o meu marido, que na época era soldado, gritou no meio do tiroteio: abaixa a arma, a guerra acabou, quer casar comigo? Ela olhou para ele e disse, ela conta, com aquele pedido, case comigo, ela queria chorar, gritar e até mesmo bater nele. Como assim casar no meio dessa fuligem, no meio dessas bombas, no meio desses tiros? Faça o seguinte, me mostre como é ser uma mulher. Vamos sair daqui, me mande rosas, me convide para jantar, porque a guerra tirou de mim a feminilidade,
Então me namora, mande flores. E o Senhor conversou comigo quando eu lembrei dessa história. Tem mulheres que estão aqui, que carregaram a arma por tanto tempo, que as pétalas murcharam, não sabem mais o que é ser mulher. Arabaxúria, você só sabe desembanhar a espada. Mas eu vou falar a cena que o Espírito me deu aqui. Eu derramo uma chuva de rosas nessa noite. E eu quero que vocês fiquem de pé comigo nesta hora. Porque o Espírito pode resgatar algo que se perdeu dentro de você. Portanto, eu quero te lembrar, você não é só tiros e guerra, você também é mulher, tem feminidade, tem doçura, tem singeleza, tem sensibilidade. Pastora Luzia, eu posso fazer uma oração aqui? Se você se viu dentro dessa mensagem, e a espada que você tanto desembanhou, esqueceu que você fez você esquecer que você ainda é uma rosa, é uma pétala, é uma flor. O Senhor quer fazer um tratamento de resgate aqui. Então, se essa mensagem falou contigo, saia do teu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar por você agora. Venha, venha, venha. Você não é só lâmina, você não é só pétala, você é a junção das duas. Você tem de Vasti dentro de você. Quando as Eres desaparecer, Deus vai te lembrar que no meio de todo o cenário Ele te sustenta como Esther. A guerra acaba, minhas irmãs. A guerra acaba. Tem hora que nós precisamos abaixar a espada para levantar as flores. Eu sou uma mulher, eu sei me cuidar. Tem algo de natural dentro de mim que Deus colocou e não está morto, está vivo aqui dentro. Vem que eu te espero, porque tem cura para as tuas emoções aqui. É você levantando espada para todo mundo. É você levantando espada para o seu marido, para proteger seu casamento. É você levantando espada para proteger os teus filhos. É você levantando espada para que o diabo não se ande dentro da tua casa. Mas Deus está dizendo a nós: ainda és uma pétala. Eu ressuscito dentro de você virtudes que não morreram. O tecladista pode fazer um toque, e eu vou orar com essas irmãs. Levante as mãos aqui para frente, minhas irmãs. Levante as mãos aqui para frente. Você não é construtora de forca, você é uma mulher de Deus. Irmã Michele, eu tenho cuidado tanto da minha casa, eu tenho cuidado tanto dos outros, e eu não sei mais olhar para mim, irmã Michele. O que eu faço? O que você vai fazer? Você vai comer desta palavra, mas o Espírito Santo, teu amigo, vai ressuscitar você novamente. As mulheres que estão cansadas e sobrecarregadas, saiam do seu lugar e venham aqui à frente. Eu quero orar por vocês também. Eu sinto uma graça de Deus aqui. O Senhor vai restaurar você. Lembra como você penteava o seu cabelo na frente do espelho? Lembra quando você tinha zelo por você um pouco? Porque quando tudo está bem com você, todo o resto fica bem ao vosso redor. Esther teve um grito dentro da sua alma, minhas irmãs. Mardoqueu lembrou ela: você não é só pétala, você é lâmina. E usa essas duas coisas juntas agora.
Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar livramento, Deus vai te dar coragem, Deus vai curar o seu coração, Deus vai te mostrar o caminho, Ele vai fortalecer a sua fé. Se você pode, pegue na mão desta mulher que está do teu lado aí na nave. Eu vou fazer algo que o Espírito Santo está me mandando. Você vai virar de frente com esta irmã. Vire de frente com ela. Mulher cuida de mulher. E Deus não veio usar um homem aqui, Deus vai usar você. Eu vou pegar a história e vou aplicar na nossa vida espiritual. Você vai olhar para ela. Você vai pôr o rosto, vai pôr a mão no rosto dela. Diga assim: a fuligem da guerra sujou a mulher, mas o Espírito Santo usa as minhas mãos para te lembrar que no meio dessa fuligem aí existe uma mulher virtuosa, limpa. Espírito Santo, isso. Há uma graça que desce nessa noite aqui. Limpa, Espírito Santo. Limpa, Espírito Santo, os traumas. Limpa as enfermidades. Limpa, Espírito Santo. Amola essa espada. Rejuvenesce essa rosa. Amola essa. Há uma graça de Deus aqui. Eu vou me calar, porque o Espírito Santo vai tomar a nave agora. Que barabachuri bicai. Isso. Isso. Ora por ela, vai. Ora por ela, vai. Ora por ela, vai. Profetiza na vida dela. É uma escola bíblica de mulheres pentecostal. A graça de Deus está aqui. Tem cura. Toda depressão sai agora. Toda síndrome do pânico, toda baixa autoestima, toda enfermidade emocional e física, eu repreendo agora. Faça ela olhar para ti, Senhor. Faça ela olhar para si mesma. Faça ela ser um instrumento nas tuas mãos. Cura essas mulheres, ó graça. Isso, adora. Me lembra, Senhor, do que eu sou em ti. Antes de ser mãe, eu sou mulher. Antes de ser esposa, eu sou mulher. Antes de ser pregadora, eu sou mulher. Antes de ser missionária, eu sou mulher. Elizabeth Elliot deu um grito: deixe-me ser mulher. Deixe-me ser mulher. Cultura, deixe-me ser mulher. Mundo, deixe-me ser mulher. Deus me fez mulher e eu sou grata por isso.